Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 97 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nesta jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 97. O pecado de Acã. Leituras do dia. Josué 7, Atos 7, Salmo 23. Leitura de Josué 7. E prevaricaram, pois, os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviou Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao lado oriental de Betel, e disse-lhes: Subi e espiai a terra e a Ai. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltando a Josué, disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam quase 2 ou 3 mil homens e ferirão a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque os habitantes são poucos. Assim subiram lá do povo quase 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. E de pó cobriram suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Quem dera nos tivéssemos contentado e ficado dalém do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e exterminarão o nosso nome da terra, e então, que farás pelo teu grande nome? Disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás assim prostrado sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto se fizeram anátema. Nem continuarei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize-lhe: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Anátema há no meio de ti. A Israel não poderá suster-se diante dos teus inimigos, enquanto não tirares o anátema do meio de vós. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará por famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará por homens. E aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor, e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e foi tomada a tribo de Judá. E fazendo chegar a família de Judá, tomou a família de Zera,
E fazendo chegar a família de Zera por homens, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa por homens, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e dá-lhe louvor, e declara-me o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo. E tirando-os do meio da tenda, os trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e os puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a tudo quanto tinha, e os fizeram subir ao vale de Acor. Então disse Josué: Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbe a ti neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de os terem apedrejado. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. E o Senhor se apartou do ardor de sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Leitura de Josué 8. Disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te. Sobe a Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. E farás a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei. Somente os seus despojos e o seu gado tomareis para vós. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se com toda a gente de guerra para subir a Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valentes, e os enviou de noite. E ordenou-lhes dizendo: Eis que vós armareis emboscadas a cidade por detrás dela. Não vos alongueis muito da cidade, e estai todos alerta. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que, quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. Até que, saindo atrás de nós, tenhamos tirado da cidade, porque dirão: Fogem diante de nós como dantes, e fugiremos diante deles. Então vós saireis da emboscada e tomareis a cidade, e o Senhor vosso Deus vô-la dará nas mãos. E tomando vós a cidade, pô-la-eis a fogo. Conforme a palavra do Senhor, fareis. E tende cuidado, eis que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se puseram de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué levantou-se de madrugada e fez revista ao povo, e subiu ele e os ancianos de Israel diante do povo a Ai. Então subiram todos os homens de guerra que estavam com ele e se aproximaram, e chegaram defronte da cidade, e acamparam-se do lado norte de Ai. E havia um vale entre ele e Ai. Tomou ele uns 5.000 homens e os pôs de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E o povo foi posto em ordem, todo o exército que estava ao norte da cidade e a sua retaguarda ao ocidente da cidade. E aquela noite, Josué foi até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, apressaram-se e madrugaram, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel a peleja, ele e todo o seu povo, ao tempo determinado, defronte da campina. Mas ele não sabia que havia contra ele uma emboscada por detrás da cidade. Então Josué e todo Israel fingiram-se feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. E todos os homens que estavam na cidade foram convocados para os perseguirem, e perseguindo a Josué, foram se afastando da cidade.
Não ficou homem em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e perseguiram a Israel. Então disse o Senhor a Josué: Estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque eu a darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na sua mão. Então os da emboscada, saindo apressadamente do seu lugar, correndo, entraram na cidade, tomaram-na e se apressaram a pô-la a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram força para fugir, nem para um lado, nem para o outro. Porque o povo que fugia para o deserto se tornava contra os perseguidores. Vendo, pois, Josué e todo Israel que os da emboscada tinham tomado a cidade, e que a fumaça da cidade subia ao céu, voltaram e feriram os homens de Ai. E também estes outros saíram da cidade a encontrar-se com eles, de maneira que ficaram no meio de Israel, uns de uma parte e outros da outra, e feriram-nos até que não deixassem nenhum deles ficar com vida, nem ficar quem escapasse. Porém o rei de Ai tomaram vivo, e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando Israel de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os perseguiram, e caindo todos a fio de espada, até se consumirem, então todo Israel voltou para Ai e a feriu a fio de espada. E foi o número dos que caíram naquele dia, de homens e mulheres, 12.000, todos os de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até que de todo destruiu os moradores de Ai. Somente o gado e os despojos daquela cidade, os filhos de Israel tomaram para si, conforme a palavra do Senhor que ele tinha ordenado a Josué. Então Josué queimou Ai e a tornou um montão perpétuo, em assolação, até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou num madeiro até a tarde. E ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o seu cadáver do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Depois, Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei, um altar de pedras brutas, sobre as quais não se manejou ferro, e sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Ali, na presença dos filhos de Israel, escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este lhes escrevera. E todo Israel, e seus anciãos, e seus oficiais, e seus juízes, estavam de uma e de outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Assim o estrangeiro, como o natural. Metade estava defronte do monte Gerizim, e a outra metade defronte do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para que primeiramente abençoassem o povo de Israel. E depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo quanto está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e às mulheres, e aos pequeninos, e aos estrangeiros que andavam entre eles. Leitura de Atos. Capítulo 7. Perguntou o sumo sacerdote: Porventura é isto verdade? Respondeu Estevão: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois da morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e, depois dele, à sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a escravizariam e a maltratariam por 400 anos.
Mas eu julgarei a nação que servir de escrava, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. Deu-lhe então a aliança da circuncisão. E assim Abraão gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o nomeou governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então fome a todo o Egito e Canaã, e grande aflição, e nossos pais não achavam alimentos. Ouvindo, pois, Jacó que havia trigo no Egito, enviou para lá pela primeira vez nossos pais. E na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e a sua parentela se tornou manifesta a Faraó. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, em número de 75 almas. E Jacó desceu para o Egito, onde morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão comprara de Amor, em Siquém, por certa quantia de dinheiro. Quando se aproximava o tempo da promessa que Deus fizera a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecera a José. Este, usando de astúcia contra a nossa raça, maltratou nossos pais, a ponto de os obrigar a enjeitar os seus recém-nascidos para não sobreviverem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era formoso aos olhos de Deus, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Sendo, porém, enjeitado, a filha de Faraó o criou, e o educou como seu próprio filho. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe ao coração o pensamento de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo que um deles sofria injustiça, saiu em sua defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus, por sua mão, lhes daria a libertação. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, quando eles brigavam, apresentou-se Moisés e os procurava reconciliar, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos maltratais? Mas o que maltratava o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu por chefe e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como ontem mataste o egípcio? A esta palavra, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés, vendo isto, maravilhou-se da visão, e aproximando-se para observar, soou a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tendo Moisés ouvido isto, todo trêmulo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho em feito visto a opressão do meu povo no Egito, e ouvido o seu gemido, e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem, e enviarei-te ao Egito. A este Moisés que rejeitaram, dizendo: Quem te constituiu por chefe e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com o auxílio do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os conduziu, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus suscitará de entre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, e recebeu palavras vivas para nó-las dar. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e em seu coração se voltaram para o Egito, dizendo: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu.
Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto dos exércitos do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar, e vos transportarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho esteve entre nossos pais no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual também os nossos pais, recebendo-o, com Josué o introduziram na terra dos gentios, que Deus lançou fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, qual achou graça diante de Deus, e pediu licença para prover morada para o Deus de Jacó. Porém Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircunsos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo isto, enfureciam-se no seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, gritou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Leitura de Salmo 23. 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 2. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pontos principais. Josué 7-8. O pecado de Acã, ao tomar do anátema, coisas proibidas, causa a derrota de Israel em Ai. Deus revela o pecador, e Acã confessa: verdadeiramente pequei contra o Senhor. Ele e sua família são apedrejados e queimados. Deus então instrui Josué a tomar Ai com uma estratégia de emboscada. Israel vence, e Josué edifica um altar no Monte Ebal, escreve a lei em pedras e lê a bênção e a maldição. Atos 7. O discurso de Estevão perante o Sinédrio. Ele resume a história de Israel desde Abraão até Moisés, destacando a resistência do povo a Deus e aos profetas. Acusa os líderes: homens de dura cerviz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ele vê os céus abertos e Jesus à direita de Deus. É apedrejado, tornando-se o primeiro mártir cristão. Suas últimas palavras são: Senhor,
não lhes imputes este pecado. Saulo, ou Paulo, está presente, consentindo em sua morte. Salmo 23. O salmo mais conhecido da Bíblia. Davi declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus guia a pastos verdejantes e águas tranquilas, restaura a alma e conduz pelas veredas da justiça. Mesmo no vale da sombra da morte, não há temor, pois Deus está presente. Prepara uma mesa na presença dos inimigos, unge a cabeça com óleo e faz o cálice transbordar. Bondade e misericórdia seguem o salmista, que habitará na casa do Senhor para sempre. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre o pecado oculto que traz derrota, Acã, o testemunho e martírio de Estevão, Atos 7, e a confiança plena no pastor, Salmo 23. Reflita. O pecado oculto. O pecado de Acã afetou toda a nação. Há anátema em sua vida, pecado escondido, que está impedindo a sua vitória e a da sua família? Confesse e remova. A ira de Deus. Deus se irou com Israel por causa de um só pecado. A santidade de Deus não pode ser desprezada. Você tem tratado o pecado com a seriedade que Deus trata? Confissão e consequência. Acã confessou, mas ainda assim enfrentou as consequências. Isso nos ensina que, embora Deus perdoe, as consequências do pecado podem permanecer. Você está disposto a arcar com as consequências de suas escolhas? Santificar-se. Deus ordenou: santificai-vos para amanhã. Antes de agir, o povo precisava se purificar. Você tem buscado santidade antes de enfrentar suas batalhas? O discurso de Estevão. Estevão confrontou os líderes com a verdade, mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida. Você tem coragem de falar a verdade em amor, mesmo quando impopular? Resistir ao Espírito Santo. Estevão acusou os líderes de sempre resistirem ao Espírito Santo. Você tem resistido às convicções do Espírito em sua vida? O primeiro mártir. Estevão morreu perdoando seus algozes, imitando Cristo. Você tem a graça de perdoar aqueles que o perseguem ou prejudicam? Saulo e Estevão. O sangue de Estevão foi semente para a conversão de Saulo, Paulo. Deus pode usar até mesmo o sofrimento e a morte para trazer fruto. Você confia que Deus pode gerar bem das situações mais difíceis? O Senhor é o meu pastor, Salmo 23. Você pode dizer com toda a certeza: o Senhor é o meu pastor? Ele é o seu guia, protetor e provedor? Nada me faltará. Você tem experimentado a provisão completa do bom pastor? Ele supre todas as suas necessidades, não todos os seus desejos. Vale da sombra da morte. Você já passou ou está passando por vales escuros? A promessa é de que Deus está com você. Sua fé é suficiente para confiar mesmo na escuridão? Bondade e misericórdia. Elas nos seguem ou nos perseguem todos os dias. Você tem percebido a bondade e misericórdia de Deus em sua jornada diária? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.